Fala galera, tudo bom? Nós somos a Fábula da Rua, eu sou o Lucas Mello, ela é a Nina Zene. Estamos aqui de volta para falar um pouquinho mais sobre a nossa história e conversar um pouquinho mais com vocês sobre temas diversos, sobre relacionamentos, sobre sentimentos, sobre pindaíba. Exato, sobre as coisas difíceis, tudo, certo? Mas sempre com uma certa leveza aí, porque senão vocês vão chorar, vai virar um canal muito triste isso aqui. Bom, a gente tava conversando com vocês no primeiro vídeo sobre a história dos nossos pais, a separação, e aí a gente vai dar uma continuidade falando um pouco sobre a nossa criação, que a nossa mãe foi mãe solo, como a galera fala, mas não é mãe solteira. É que mãe solteira não faz sentido esse termo. Mas enfim, vocês entenderam, né? A nossa mãe criou a gente sozinha, com a ajuda de outras mulheres, a nossa tia, a nossa avó e tal, mas a gente cresceu com a ausência do meu pai. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre o que isso causou na gente, sobre, enfim, são muitas coisas dentro desse assunto. Bom, então falando um pouco da nossa história pra gente contextualizar esse tema, a gente, depois que nossos pais se divorciaram, a gente passou alguns perrengues aí, né? Nossa mãe cuidou da gente sozinha, ela basicamente não teve ajuda do nosso pai. No começo um pouquinho e depois foi se afastando cada vez mais e até que chegou um ponto onde basicamente ela tinha que se virar sozinha. Isso fez com que a gente tivesse alguns períodos na verdade, né? Alguns anos bastante difíceis, assim, bastante escassos, por assim dizer. Então... Pindaíba mesmo, tá, gente? A gente passou perrengue mesmo, assim, de cortar luz, ficar luz de vela. Não, vamos solta uma música solta a triste. música triste. A gente fala zoando agora porque a gente já passou por isso e tal, mas realmente foi um período bem crítico. Por muitos anos isso, inclusive, conversar sobre isso era muito difícil porque foi muito triste mesmo. Assim, a gente sofreu despejo, a gente passou fome, a gente, enfim, muitas coisas, tá, gente? Muitas coisas. É sobre o que isso causa, o que a miséria, o que a falta das coisas causa numa pessoa em desenvolvimento, numa criança. Eu acho que a questão da insegurança, de como você tá sempre... Você acaba se tornando uma pessoa retraída ou com medo, porque você nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte, né? Você nunca sabe se vai ter pão no café da manhã. E aí, isso causa muitos sentimentos ruins e uma sensação de instabilidade, porque você é criança e você não sabe como resolver os problemas adultos, né? Então, eu acho que a gente tem que falar de como isso afetou emocionalmente a família, né? Nós dois e o nosso irmão mais velho, e a minha mãe também, que via toda aquela situação acontecendo com a gente e se sentia responsável, mas também não sabia resolver, não conseguia resolver, enfim. Eu acho que, pegando um gancho nessa questão de como resolver a coisa, né? Isso é uma coisa que influencia bastante você na sua vida adulta, né? Pelo menos eu sinto muito, eu acho que você também. Com certeza. Que quando você passa por essas coisas durante a infância, você às vezes não desenvolve justamente por você não ter muitas opções, não ter muitas saídas, né? E a nossa mãe, ela não é uma pessoa muito versátil nesse sentido também. Não é culpa dela, mas é um passo. Desculpa, mãe. Você acaba não desenvolvendo algumas ferramentas, né? No sentido de como correr atrás das coisas, de como resolver esse tipo de problema, né? Beleza, tô aqui, sem era nem beira, por onde eu começo? Como é que eu saio disso? Exatamente, né? O que eu faço, né? Então, pra gente, isso acabou causando... Quando as pessoas têm uma certa estrutura, muitas vezes você vai ver as pessoas aprendendo em casa, né? O cara que é rico, ele ensina um certo empreendedorismo pro filho, ou a pessoa que é bem de vida tende a ensinar uma certa prática dessas coisas na vida. Mesmo que a pessoa não seja rica, tipo, sei lá, mas ela tenha uma estabilidade, o que acontece, eu acho, é que ela tem um tempo pra ir maturando essa condição. Você só se preocupa em estudar. Tipo, eu, com, sei lá, 15 anos eu comecei a trabalhar, porque eu não conseguia me preocupar só em estudar, porque, tipo, em casa não tinha o que comer, tá ligado? Então, você se vê obrigada a tomar determinadas atitudes, a pensar em coisas que normalmente você não pensaria se você tivesse uma estabilidade em casa. Então, eu acho que não é só a questão de, tipo, você ter uma orientação nesse sentido, mas de você realmente viver as fases dentro das fases, né? De você ter o tempo de desenvolver as fases. Isso tem a ver, não é o tema do episódio, mas isso tem a ver com o que o pessoal fala muito em relação à questão da meritocracia, né?
pessoal que não viveu uma infância muito turbulenta, muito conturbada, tem a impressão de que a meritocracia é essa questão de você se esforçar mais e você obter mais. Mas a gente sabe, como vocês devem conhecer, como eu conheço, como a maior parte das pessoas conhece, um monte de gente que não absorveu um monte de coisa da escola, né? Por exemplo, não absorveu o básico de matemática, não consegue escrever coisas simples sem cometer erros primários, ou que sequer consegue se expressar de forma eficiente, né? Na escrita ou na fala, porque não trabalhou muito bem essa parte na escola. Isso só para falar de coisas bem básicas, que é tipo português e matemática. E isso tem a ver de como você passa a escola, né? De como você passa esse período onde você está na escola. Aonde a sua cabeça tá quando você tá na escola. Tem muito a ver com como você vai ser capaz de passar essas coisas na sua vida adulta. Tem a ver com o momento que você estava quando você desenvolveu essas coisas. Então, por isso que essa ideia de que se você se esforçar mais, você vai obter mais, é muito furada. Porque se você não tiver as ferramentas para você conseguir fazer essas coisas, o esforço vai render resultados, mas vai render resultados bastante inferiores ao que se você tivesse as ferramentas. Para dar um exemplo, se você vai numa entrevista de emprego e você tem uma pessoa que sabe ler e escrever muito bem, tem uma ótima noção de matemática, se essa pessoa estiver disputando com uma pessoa que sabe ler e escrever razoável e que não tem um entendimento muito bom de matemática, essa primeira pessoa vai ter uma vantagem muito significativa. Né? Por mais que as duas deem o seu melhor na entrevista, por mais que as duas tenham acordado cedo, por mais que as duas tenham pegado 1h30 de transporte para chegar na entrevista, que estejam vestindo sua melhor roupa, que, enfim, façam o máximo possível para isso, uma delas vai estar em uma desvantagem significativa. E isso tem muito a ver com as condições na qual ela foi criada, né? Dito isso, a gente foi para outro lado, mas né, só para entender, toda essa escassez e instabilidade financeira e tal, elas criam muitos sentimentos de impotência, de incapacidade, abala a sua autoestima. Além disso, a gente viveu um outro episódio junto com a minha mãe, que nessa mesma época a minha mãe começou a desenvolver depressão. E aí, enfim, com toda a instabilidade que já tinha, essa instabilidade emocional só piorou a situação. Então eram 3 crianças lidando, né, com a escassez das coisas e com a instabilidade emocional do adulto responsável. Nossa, pesadíssimo, gente. Eu tô falando tipo, então, gente, olha só que coisa que aconteceu, né? E nesse ponto eu acho que a gente pode, para falar um pouco sobre depressão, como a gente já falou no primeiro episódio, nenhum de nós é formado nisso, nenhum de nós tem não somos especialistas estudou isso assim para poder falar. O que a gente pode falar é dividir a nossa experiência e falar a respeito do que a gente entendeu, do que a gente aprendeu a respeito disso, né? Então eu acho que seria interessante falar tanto para as pessoas que sofrem de depressão, que hoje em dia são muitas e que são cada vez mais, quanto para as pessoas que lidam com alguém, né? Às vezes tem um amigo muito próximo, um parceiro, um parente, né? Então, para as pessoas que lidam com depressão elas mesmas, embora seja algo difícil, eu acho que é importante manter em mente sempre essa questão de se aproximar das pessoas que te amam, das pessoas que se importam com você, né? E isso porque as pessoas que sofrem depressão tendem a se culpar pelo mal dos outros, né? Então elas tendem a se afastar das outras pessoas. Exato, porque elas sentem que a depressão delas é um fardo nas outras pessoas. Mas as outras pessoas, em geral, se são pessoas que te amam, elas em geral estão tentando colaborar de alguma forma. Às vezes elas nem sabem também, inclusive. Às vezes você tá vivendo aquilo sozinho, eu passei muito por isso, acho que você também. De estar em períodos horríveis, mas por eu ter por fora essa manifestação tipo, isso aí, pá, tudo bem. As pessoas nem sabiam que de repente eu precisava de ajuda ou de proximidade, porque eu não transparecia isso. E eu acho assim, é importante você se manter em contato com as outras pessoas, porque essas outras pessoas são o lastro que vão manter você na realidade, né? A depressão ela pode ser muito perigosa em vários aspectos, ela pode levar você para lugares terríveis. Você ter pessoas que te amam próximas de você, por mais que você não consiga retribuir de certa forma, ou você se sinta culpado por algumas coisas em relação a essas pessoas, é importante que você tente lutar para manter-se perto dessas pessoas, manter essas pessoas perto de você. Porque... Ou só permitir Exatamente. essas pessoas... Não é correr atrás delas, mas lutar contra o seu próprio impulso de afastar, exatamente, de se afastar dessas pessoas. E para as pessoas que não têm depressão, mas que lidam com alguém, eu acho que é importante ter o seguinte ponto em mente. Eu digo isso assim, nossa mãe teve depressão quando a gente era muito novo,
Isso é uma coisa que vai e volta, então havia momentos em que ela estava bem, havia momentos em que ela estava ruim, mas até o momento em que a gente saiu da casa dela, isso ainda era uma constante e depois disso continuou sendo uma constante, né? E além disso eu tive uma experiência com a minha mulher, que ela também teve períodos de depressão. E o que eu posso dizer em relação a isso é delicado você lidar com uma pessoa que tem depressão porque você tende a querer resolver o problema para ela. E você nunca vai conseguir resolver o problema pra ela. Tipo, isso não existe, né? A gente fica nessa ânsia Até de porque, que, não, se eu fizer isso, se eu fizer mais isso, se eu fizer mais aquilo. Mas a verdade é que muitas vezes isso é uma questão química dentro do cérebro e não tem resolução nas ações somente. E o que você pode fazer é lidar com isso. E a pessoa também, né? Aprender a lidar com isso, aprender a conviver com aquilo, reduzir os impactos daquilo e ir trabalhando ao longo do tempo, né? Lógico que em casos muito graves. E acho que muito importante é você buscar informação, né? Porque por muito tempo a depressão ela foi vista como frescura ou como tipo, sei lá, a pessoa tem preguiça, a pessoa não sabe, se largou. E não é uma parada que você fala, então tá bom, então basta eu querer, eu vou ficar bom, sabe? Se você convive com uma pessoa depressiva, é importante você buscar informação de como ela age, porque até existem quadros que de repente é exclusivamente uma questão de desequilíbrio emocional, mas tem muitas patologias, né? Tipo, que a pessoa realmente tem uma deficiência química ou, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que o corpo dele não produz o hormônio da alegria, não lembro, serotonina. Então, tipo, é uma parada, sabe? O cara nasceu assim, tipo, né? Não é uma coisa que ele quer, então, eu estou triste porque eu quero. E eu acho que é importante a informação, porque a gente vive hoje em dia num mundo onde muita gente tem depressão, tem crise de ansiedade. A gente vive num esquema bem complicado, na verdade, né? A gente, numa série de exigências e, enfim, o mundo é muito louco, né? Então, é normal que você se sinta desequilibrado, ou se sinta triste, ou se sinta, enfim. Então eu acho que a informação é muito importante nesse aspecto para você que convive com alguém que tem depressão, justamente para você não criar esse julgamento e essa cobrança do tipo, levanta da cama e vai viver porque você tá de graça. Se você convive com alguém que tem depressão, se você é muito próximo dessa pessoa, converse com essa pessoa a respeito disso. Porque isso é muito importante, algumas vezes ajuda justamente a pessoa a aliviar essa culpa, né? A ela se sentir menos pesada em relação ao mal que ela acha que ela causa às pessoas que estão ao redor dela. Mas tenha em mente que conversar e estar ali, dar suporte a essa pessoa, né? Ajudar ela a caminhar, não resolve o problema, né? Então não tenha a ilusão de que você fazendo isso ou aquilo, você vai estar resolvendo em algum momento aquilo. Em geral, depressão é uma coisa com a qual se convive, você aprende a conviver, né? Não se cura. De novo, tem casos clínicos que são muito graves que a pessoa vai precisar ser assistida por medicação e algumas vezes essas medicações tendem a melhorar bastante o quadro, mas ainda assim é uma coisa para a vida, uma coisa que a pessoa precisa aprender a lidar para a vida. Ajuda profissional, Exato. Porque psicólogo não é médico de louco, não existe isso. Quando você machuca seu joelho, você vai lá no ortopedista, ver se está tudo em dia. Quando você está com um problema no fígado, você procura o médico, você toma remédio. A cabeça é a mesma coisa, a nossa mente é cheia de caminhos e o psicólogo é um profissional que estudou muitos desses caminhos e não é que ele vai entrar na sua mente e mudar a sua vida, ele vai ajudar você a encontrar caminhos para você passar pelas coisas ruins de uma forma mais amena. O que me lembra, inclusive, uma história que a gente teve com a nossa mãe, que ela teve períodos onde ela frequentava psicólogo e períodos onde não, e é curioso de ver como essas coisas afetavam, né? Porque tem muita gente que acha que depressão é tristeza. Quem nunca interagiu profundamente com alguém que é depressivo ou nunca teve depressão, às vezes tem essa impressão. Depressão não é tristeza. Depressão, na verdade, tem mais a ver com a ausência de qualquer sentimento. É tipo indiferença. Exato, do que com apatia. tristeza. Então, a tristeza, quando você é uma pessoa depressiva e você está triste, isso é um bom sinal. Isso é um sinal de que você tá sentindo. Exatamente, você está lidando com as coisas exatamente. de uma forma, e a tristeza é uma forma de processar essas coisas. Então, na época em que nossa mãe fazia terapia, ela era uma pessoa triste. Então ela tinha muitos períodos contemplativos, muita coisa assim, a gente lembra de né, sala escura, ela ouvindo uma música triste e tal, não sei o quê, mas ela estava processando de alguma forma aquilo. Ela estava trabalhando as dores das coisas que Exatamente. ela passou. E às vezes as pessoas têm justamente um certo receio, um certo medo dessa dor, né, de trabalhar essa dor, e a depressão acaba sendo uma fuga, não é uma fuga consciente, né, mas uma fuga justamente dessa dor que precisa ser trabalhada.
Então, depois que ela parou de fazer, ela piorou muito. Ela teve muitos períodos de estagnação completa. Síndrome do pânico. Exatamente. Então, não levantar da cama. Então essa tristeza, ela faz parte do processo de lidar com os problemas. Isso, né? É uma coisa muito importante, eu acho, de ser dita para qualquer pessoa. A tristeza faz parte da vida, a tristeza tem que ser aceita, a gente tem que se permitir períodos de lutos, períodos de dor, porque isso faz parte da gente, não, sabe? A gente vive num mundo onde todo mundo tem que estar feliz o tempo inteiro, e sorrindo, e bem-sucedido, e bonito. A imagem é uma parada que é muito cobrada, e eu acho que você não viver as suas dores, elas vão para algum lugar. Se você, né, guarda num cantinho ali e tal, e aquilo vai acumulando e pode virar uma coisa grave, pode virar até uma doença, sabe? Então, eu vou até deixar uma dica pra vocês aí, assistam Divertidamente, que é um desenho muito incrível, você assistiu. Ele fala bem sobre isso. E ele fala justamente sobre a importância de você ter a tristeza dentro de você, a alegria, enfim, que todos os sentimentos são importantes porque eles ajudam a gente a passar pelas coisas, né, tipo, extravasar, enfim, e poder lidar com os problemas, que é normal, todo mundo sofre, todo mundo tem problemas, tá, gente? Bom, gente, esse é o nosso vídeo triste. O de hoje foi um pouco mais pesado. Mas o que a gente tá tentando fazer aqui é conversar com vocês a respeito de coisas que todo mundo passa em maior ou menor escala e dividir a nossa experiência para que de repente fique mais leve, ou que as pessoas que às vezes se encontram no meio de um caminho aí obscuro e não sabem muito bem pra onde ir e tal, de repente vai encontrar uma identificação. E isso vai ser útil para as pessoas, né? Isso. Também, eu acho que um dos objetivos aqui é que a gente vê hoje em dia muita plasticidade, né? Muita coisa certinha, assim, e aí fica essa impressão para as pessoas de que justamente todo mundo é feliz e não sei o quê. E o que a gente quer é trazer um pouco da realidade, lógico, sem necessariamente fazer drama, sem falar, nossa, é o fim do mundo e tal, não sei o quê, mas trazer um pouco da realidade, falar, olha, esses são os problemas, assim foi a forma como nós lidamos com alguns deles, é normal, esses problemas acontecem para que todo mundo se sinta talvez um pouco mais confortável de que quando você passa por uma dificuldade você não é o único, isso é uma coisa normal. E esperançoso também, gente, porque Exato. A gente passou por um monte de coisa, mas a gente tá aqui, entendeu? Em alguns casos foi muito bom pra arte, porque, né, isso dá uma profundidade pra pessoa. Sim. E dá pra superar, dá pra gente seguir adiante. Somos pessoas que sobrevivemos a muitas coisas aí. E tamo em pé. Seguindo o baile. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal. Compartilhem. Exato. Se vocês tiverem algum tópico que vocês gostaram, que vocês gostariam que a gente fizesse um vídeo mais longo ou um vídeo específico sobre isso, deixem nos comentários também, que a gente vai lendo os comentários e definindo quais vão ser os próximos vídeos. Beleza? E é isso, gente. Prazer em conhecer vocês. Espero que vocês estejam gostando de nos conhecer. E logo mais a gente está de volta com mais vídeos e assuntos e curiosidades e problemas e soluções. É isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, Beijo, tchau. até!